Hoje vamos falar sobre espécies animais e vegetais ameaçados de extinção no estado do Espírito Santo. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do Cláudio Nicoletti Fraga, que é do IMA, Instituto da Mata Atlântica. Cláudio, o que são as listas de animais e plantas em extinção? Ok, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Bem, essas listas que dão origem a esses livros, elas são instrumentos de governo. Antes de qualquer coisa, acabam sendo publicadas em uma lei ou portaria, dependendo do estado, muda muito. E ela garante que esses bichos e plantas que estejam listados acabem tendo cuidados especiais da federação que estiver protegendo essa biota, né? Nesse caso do Espírito Santo, a gente tem uma lista oficial que data de 2005. Está no momento certo de ser revista, já poderia ter sido revista com 10 anos. A gente considera que essas revisões são salutares. O livro é de 2 anos depois, ou seja, 2007, então fez 10 anos da publicação dos livros. A gente está no momento certo dessa revisão. Sim, a revisão significa não só adicionar espécies ameaçadas ou também retirar algumas que a população chega a níveis que não participam mais da lista. Bem, isso é um dilema, né? É curioso porque existe na literatura uma discussão sobre como retirar as espécies de listas de espécies ameaçadas de extinção. Sim. Mas existem algumas formas que são simples. Você aumentar o conhecimento sobre determinada espécie, de bicho ou de planta, faz com que você, numa outra análise, tenha uma outra visão sobre aquele todo. Sim. Existem algumas pessoas que acreditam que isso não deveria ocorrer e que só deveria ser retirado uma espécie de flora ou fauna da lista de espécie ameaçada se alguma ação fosse implementada para a proteção daquele organismo. Em suma, isso mostra que algumas vezes a gente erra quando inclui uma espécie ameaçada como ameaçada, sem a ser, porque se eu aumento apenas o conhecimento e ela pode sair da lista, é porque eu botei ela de forma equivocada. Mas as metodologias permitem isso, elas são inclusivas, porque chega-se à conclusão que é melhor eu incluir uma espécie na lista de espécie ameaçada, mesmo sem ter tanta certeza, do que esperar um tempo muito grande para estudá-la e ela ser extinta antes mesmo de eu poder proteger. Então, o tempo é algo muito importante nas avaliações de lista de espécie ameaçada. Eu acredito que algumas espécies saiam e que outras espécies entrem por impactos ou entrem também porque eu aumentei o meu nível de conhecimento. Assim como algumas ficaram dentro porque eu desconhecia, outras ficaram fora porque eu desconhecia muito mais. E hoje, conhecendo muito mais elas, eu tenho a certeza que elas devem entrar. Nesse balanço, talvez entrem algumas e saiam outras. Mas o importante é você estar sempre revendo isso à luz do conhecimento atual, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Feito prático também as pessoas entenderem, tipo o projeto Tamar, né? Quando foi iniciado, tinham várias espécies de tartarugas que estavam não ainda na lista das ameaçadas. Sim, nas quase ameaçadas. Nas quase ameaçadas. Sim. Mas que hoje alcançou níveis de população maiores, o que garante um sucesso, né, de uma operação como essa. Né? Garanta que elas fiquem fora de risco. Fora de risco. Mas nesse caso, é o típico exemplo que eu estava te dando. Uma ação foi implementada para que ela saísse da lista ou para que ela não entrasse na lista. Então, existe uma ação de conservação evitando que ela venha a ser extinta no futuro. A lista é apenas um intermediário, né, do extinto e não extinto. Que ela demonstra, ela planeja que no futuro isso possa estar extinto. Então, ela tenta antecipar as extinções. Tem esse papel, que é um papel muito importante. Mas no exemplo do projeto Tamar, eu acho que é o projeto mais bem sucedido de conservação de qualquer coisa no Brasil. É impressionante, eles têm quase 30 anos
de sucesso. Assim. Tenho alguns amigos que trabalham no Tamar e trabalham há muito tempo, muito satisfeitos, pegaram caminhos extremamente importantes, até na coisa de captação de recursos. Eles tiveram, muito tempo atrás, um recurso muito grande de empresas. Hoje eles conseguem ter uma subsistência enorme dentro do próprio projeto, que é um negócio fantástico. Assim. Parece projeto de proteção de bichos internacionais, né? O Tamar atingiu esse nível. Né? Seria muito bom que passasse, inclusive, para outras espécies de animais e vegetais, né? Também. Isso é muito difícil. Projetos Eu tipo tentei, Tamar, né? eu tentei um projeto desse com orquídeas, né? Se chamava Projeto Cores. Eu tive um recurso de uma empresa de petróleo naquele momento, mas essas oscilações de empresas, de mercado, te impossibilitam o planejamento de longo prazo. Eu tinha um planejamento de longo prazo. E na época eu fui conversar com o Joca, que é do Projeto Tamar, para tentar entender como que eles chegaram tão longe, tentar seguir a receita Tamar, assim. Mas no meu caso eu não consegui ter a empresa ao lado, porque é isso, o mercado muda, a empresa muda seu interesse. Esses projetos ainda têm essa cara no Brasil de patrocínios ou relação público-privado. Tamar, inclusive, colocou a tartaruga como mascote, né? Sim. Que, inclusive, criou camisetas, uma série de objetos comerciais que são também uma fonte, né? Mas esse caminho, para chegar a esse caminho, eles tiveram que ter, no começo, um recurso empresarial muito forte. Exatamente. E isso garantiu com que eles... Tiveram também um apoio governamental. Exato. Isso é um projeto importante. de governo. É um projeto. Porque ele nasceu dentro do antigo IBAMA, que isso. Hoje parte a ICMBio. Né? Verdade. Cláudio, e o que determina uma espécie ameaçada de extinção estar aqui figurando na lista? Isso daqui são as listas anteriores, atuais, que vão ser revistas e atualizadas. O que determina para uma espécie estar aqui? O que faz a inclusão dela, né? Esses 2 livros eles foram produzidos na época para o governo do estado, num projeto que a gente tinha captado. Foi o Sérgio Lucena, atual diretor lá do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Ele tinha captado junto ao CEPF, que é Critical Ecosystem Partnership Fund, um fundo que tinha um recurso para esse tipo de ação. E ele captou esse recurso e fez essa lista para o estado. Foi uma doação para o estado. Além desse trabalho, tinham outros produtos entregues, tipo áreas prioritárias para conservação, foi tudo com esse recurso. Na época, esse recurso entrou para uma ONG, que é uma ONG que a gente tem, talvez uma das ONGs mais antigas do Espírito Santo, que é o IPEMA, e mais atuantes na produção de material. Mas o IPEMA, ele não é nada e, ao mesmo tempo, ele é tudo e todos nós. Então, o IPEMA é um grupo de pesquisadores que trabalham nos diferentes lugares e que se congregaram para fazer essa lista. Poucos estados têm uma lista dessa, assim, né? Hoje assim, até mais, mas em 2005 eram muito poucos. Dessa forma. Então, no Sudeste hoje, o Rio de Janeiro não tem a lista de estado de fauna e flora, só de fauna. Só de fauna, que a UERJ fez, um grupo da UERJ forte fez. Mas das outras regiões do Brasil, tem regiões que quase não tem nada. Centro-Oeste não tem nenhuma lista. E revista, só Minas Gerais revisou a sua própria lista. Então seremos o segundo estado a revisar a nossa própria lista. Mas, em suma, o que faz uma espécie figurar entre a lista de espécies ameaçadas? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.